Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, está no ar, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Manuel Onofre, promotor da Vara de Infância e Juventude. Conosco vai abordar alguns temas importantes e temas polêmicos também, inclusive sobre o disciplinamento da entrada de crianças e adolescentes nos motéis. Hoje há uma obrigatoriedade, e já vamos detalhar isso, por exemplo, de que toda e qualquer pessoa que entre no motel se peça a identidade. É uma questão polêmica, mas a gente vai conversar muito sobre isso aqui no nosso programa de hoje e alguns detalhes interessantes, o que é que pode, o que é que não pode, né? Mesmo se for de repente um casal namorado, adolescente, pode entrar no motel, será que pode? Então fique atento ao programa de hoje, como também vários outros assuntos vamos tratar aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Basta mandar a sua mensagem através do WhatsApp ou mensagem de texto 999827916. Você que participa e constrói conosco o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band em Natal. E em Natal, basta cair qualquer chuvinha que a maquiagem sai pelo ralo. Nós observamos, né, mais uma vez, uma série de pontos de alagamento na nossa cidade natal. Infelizmente, algo que se estende, se estica, esse problema que se arrasta há décadas. Entra prefeito, sai prefeito, volta prefeito. E a gente observa sempre o mesmo problema, os mesmos problemas na cidade do Natal. Realmente é urgente que se faça algo para combater esse tipo de situação. Até a obra que foi desenvolvida segundo a argumentação da prefeitura, que poderia acabar com a maior parte desses pontos de alagamentos, está ainda paralisada por falta de recursos, e a argumentação é que houve problemas na execução desta obra, encarecendo o valor. Nós sabemos que a senadora Fátima Bezerra essa semana divulgou que conseguiu a liberação no governo federal de recursos para a continuidade dessa obra. E a gente espera que o prefeito possa executar o mais rápido possível. Mas, como o próprio disse, chegou a colocar aí, de repente gosta de ver a cidade maquiada. Mas não é disso que a gente precisa de solução, e espero que isso aconteça o mais rápido possível, porque já é um problema que se arrasta há décadas, entra prefeito, sai prefeito, volta prefeito, e o problema, infelizmente, do mesmo jeito. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com Manuel Onofre, promotor da Vara de Infância e Juventude aqui no estado do Rio Grande do Norte. Até já. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Homem, tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alegria. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.
De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E recebemos agora o promotor, Dr. Manuel Onofre, que agora voltou às suas atividades de antes. Ele foi Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, voltou às suas atividades na Vara de Infância e Juventude, né, no Ministério Público, que cuida desta área no nosso estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Dr. Manuel Onofre, ao Boa Tarde Cidadão. Robson, muito obrigado. Retornando aqui ao Boa Tarde Cidadão, essa companhia sempre agradável e trazendo informações à sociedade, que esse é um dos grandes papéis do Ministério Público, trabalhar e esclarecer a sociedade das questões que maneja no percurso da atuação institucional. Depois que deixou a Procuradoria-Geral de Justiça, a vida é mais tranquila, né? Pois é, menos tumultuada, mas com a responsabilidade inerente à atuação do Ministério Público, uma responsabilidade grande perante a sociedade, e é o papel que a gente procura desempenhar. Doutor Manuel Onofre, e eu gostaria de conversar com você inicialmente sobre essas questões, né, mudanças que estão acontecendo, entre outras, vamos começar aqui falando sobre a situação onde agora qualquer pessoa que for entrar em motel tem que apresentar documento de identidade. Já está valendo, não está? Por que isso? Isso, está valendo. É uma preocupação que não acontece exclusivamente em Natal, mas nas capitais do Brasil como um todo. Natal, em particular, Robson, tem uma característica importante que é vocacionada para o turismo, né? Nós temos um fluxo turístico consideravelmente grande e os motéis, infelizmente, em algumas situações, têm sido palco, têm sido locais onde essa exploração, a criança e o adolescente, no campo da sexualidade, tem ocorrido. O Estatuto é absolutamente claro quando diz que é proibida a hospedagem sem autorização paterna ou judicial, né, de crianças e adolescentes. Seja em motéis, hotéis, em quaisquer dos lugares. Hotel também? Hotel também, é proibido. Não é só um adolescente chegar e querer se hospedar sem que haja autorização é proibido. Os hotéis, aqui em Natal, tem isso muito claramente. E os motéis também. O que a gente tem muito cuidado, esse é um trabalho iniciado por Dr. Marconi, promotor de justiça como eu, da Infância e Juventude, é não invadir a privacidade das pessoas de um modo geral. Não é o interesse do Ministério Público, nem muito menos o interesse dos motéis. O que a gente quer com essa ação é prevenir situações de exploração sexual de criança e adolescente, porque comprovadamente já a gente detectou em diversas ações que foram e denúncias que chegaram de crianças que foram levadas, adolescentes que foram levadas para os motéis para ter a relação sexual, né? Relação sexual não autorizada, relação sexual onde a diferença etária é gritante. Então, o que está se buscando com uma parceria, um esforço muito grande por parte dos motéis, daí a importância de trazer esse esclarecimento, o que está se buscando é deixar claro para a sociedade, deixar claro para a comunidade que essa identificação não é uma identificação pública, é uma identificação reservada. O motel tem, obviamente, todo o interesse em manter preservada as pessoas que vão estar lá, mas é importante que nós tenhamos clareza de que lá dentro daquele estabelecimento comercial não estará criança e adolescente, porque é um estabelecimento destinado a encontros íntimos. Esse é o grande objetivo que tem acontecido em João Pessoa, tem acontecido em Recife, tem acontecido nas cidades, nas capitais onde existem essa rede de motéis. Então, deixando claro, o objetivo não é interferir na vida privada de ninguém, é prevenir situações de exploração sexual, de violência contra criança e adolescente. Doutor Manuel Onofre, quando você fala em prevenir a exploração sexual contra criança e adolescente, o que é que você classifica como essa exploração sexual de criança e adolescente? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma situação onde um casal de namorado adolescente, vamos dizer que ambos tenham porventura 16, 17 anos, que hoje observa-se que é muito comum, os dois vão ao motel, por exemplo. Pelo menos teoricamente, não sei se há um entendimento, acho que não, de que seria um caso de exploração sexual de criança e adolescente. Ou seja, o objetivo é combater essa exploração ou, na verdade, o objetivo seria impedir, porque a lei impede, a lei proíbe que esse público frequente motéis? Não, a lei proíbe a presença de criança e adolescente hospedados, seja em hotel, seja em motel, sem autorização de pais ou sem autorização judicial.
Então, vamos supor, é provável que um adolescente de 17 anos ou de 18 anos seja casada com alguém de 20 anos de idade. Então, essa pessoa, obviamente, pela esta relação constante, ela teria, pela lei, a possibilidade de frequentar esse local, porque ela teria, né, uma situação que diferenciaria a condição de adolescente. O objetivo de se fiscalizar e de se pedir, seja no hotel, seja no motel, seja numa pousada, é evitar as relações clandestinas que acontecem. Muitas vezes, a adolescente que tem 14 anos, que tem 13 anos, ou foi iludida, ou está sob a promessa de algum presente, ou tá, que tem uma limitação de fazer... Ou literalmente está recebendo dinheiro conscientemente contra a prestação para manter aquela relação. É isso que a gente quer, porque essa pessoa, em condição peculiar de desenvolvimento, que não tem maturidade com 14 anos, com 13 anos de idade, essa pessoa está sabendo que está indo para um motel, mas ela não tem a maturidade suficiente para saber que ela está sendo explorada, que a decisão dela é uma decisão limitada diante da baixa experiência e alguém está lucrando com aquilo ali. Quem está lucrando é aquela pessoa que manteve a relação sexual e está pagando pela relação sexual. Então, este contrato, ele não é permitido por lei, diante dessa diferença etária, diante da possibilidade de ingerência levada a cabo pela experiência de uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos de idade em relação a uma menina de 13, 14 anos de idade. Esse é o grande objetivo, é prevenir esse tipo de relação. E o que pode acontecer com os motéis, hotéis ou pousadas que, porventura, não peçam de quem quer que seja o documento de identidade para saber se as pessoas são de menor idade ou não? Essa foi uma questão muito interessante, porque tem um apoio restrito, os motéis têm clareza e os hotéis da capital da necessidade de se atuar preventivamente para evitar esse tipo de exploração sexual. Então, os motéis concordaram perfeitamente com a observância da lei, não há outra forma de você fazer a lei cumprir, a não ser, de fato, de maneira sigilosa, pedir a documentação de quem está lá naquele veículo, mas a questão é, caso o motel esteja de acordo com esse tipo de conduta, ou seja, permitir que pessoas de menor estejam lá dentro sem fazer a averiguação prévia, o motel, além de responder pecuniariamente, tem uma multa considerável, o proprietário pode responder por crime, né, de exploração sexual em conjunto com quem estiver realizando aquela exploração sexual. Mas o que é interessante, Robson, é que essa ação, ela já em curso aqui em Natal, ela tem surtido efeito muito positivo, as pessoas têm se educado e visto que, de fato, gostaria que isso acontecesse caso a filha tivesse sido levada ou o filho tivesse sido levado a uma situação, né, dessa, de exploração sexual. E há uma preocupação muito grande, e os motéis, sabe, é porque eventualmente, e isso já aconteceu em João Pessoa, isso já aconteceu em outras capitais, mas alguma pessoa entra de maneira subreptícia com um documento alheio, ou a pessoa entra com um documento, ou com alguém no bagageiro, ou escondido na parte de trás. O dono do motel não vai ter como ser responsabilizado por uma situação que ele não deu causa, mas aquela pessoa vai ser responsabilizada e, obviamente, a gente vai fazer ações de fiscalização, né, para poder coibir eventuais posturas como essas que estão sendo colocadas. Estamos conversando com o promotor da Infância e Juventude, Dr. Manuel Onofre, no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Você que está em qualquer cidade do Rio Grande do Norte pode participar, interagir conosco, tirar sua dúvida sobre esta e várias outras questões que diz respeito à criança e adolescente no nosso programa. Mande a sua mensagem com a sua pergunta, é só mensagem, tem gente que às vezes telefona e confunde. Então mande a sua mensagem com a sua pergunta no 999827916, pode ser pelo WhatsApp ou por mensagem de texto. Já temos perguntas chegando aqui pelo WhatsApp, também alguns já foram digitadas, estão na telinha. Vamos lá, a primeira pergunta da telinha do nosso telespectador, para o Dr. Manuel Onofre. Pergunta do Silvio Júnior Frazão, de Petrópolis, Natal. A nova lei que exige a apresentação de documento na entrada de motéis poderá se intensificar e estender a bares, boates e casas de shows aqui no Rio Grande do Norte? Isso é possível? Vejo crianças e adolescentes bebendo e embriagados em shows e boates. Essa lei, né, a lei, o Estatuto da Criança, vigora com as limitações previstas para shows e, enfim, eventos onde é imprescindível a expedição de alvará. Hoje, para se realizar um evento aqui na capital,
seja o Carnatal, seja uma festa, existe o que a gente chama de classificação etária. O juiz da Vara da Infância e Juventude disciplina e a própria Vara da Infância e Juventude tem uma equipe de profissionais que averigua, que faz essa visita. Obviamente não pode estar em todos os lugares, mas rotineiramente essa equipe visita e autua as autoridades, faz a devolução ao pai, que também vai responder por uma dessas situações. Vamos a um breve intervalo comercial, enquanto a gente corrige uma pequena falha no microfone do Dr. Manuel Onofre. Daqui a pouquinho a gente estará de volta respondendo a várias perguntas de telespectadores no nosso Boa Tarde, Cidadão. Até já. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular. A maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta conversando hoje com o Dr. Manuel Onofre, promotor da Vara de Infância e Juventude aqui na cidade do Natal. Você pode interagir conosco, mandando a sua pergunta pelo 99982-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você interage pelo WhatsApp ou por mensagem de texto. Dr. Manuel Onofre, chegando mais pergunta do telespectador. Pergunta aqui do Rodrigo Carreiro, de Natal. Como funcionam essas mudanças em relação à idade de consentimento, se o maior namorar com a menor de 18 anos? Não existe problema de alguém namorar com alguém menor de 18 anos. O que a lei se preocupa de forma bastante diferenciada, Robson, é manter relação sexual com alguém menor de 14 anos de idade. Então, a lei entende... Menor de 14. Menor de 14 anos. E nesse caso, até com autorização dos pais, é algo realmente que... Né, 14 anos de idade se entende pelo Código Penal que há uma vulnerabilidade desse sujeito que, inclusive, não estaria
digamos assim, apto para fazer esse ato de maneira organizada, psicologicamente, emocionalmente, afetivamente falando. Então, essa é uma relação que não seria autorizada pela lei. Mas 15, 16, alguém pode namorar, inclusive alguém menos de 14 anos. A dificuldade é organizar como seria uma relação sexual com alguém menor de 14 anos, porque a lei estabelece uma limitação muito clara. E a maturidade psicológica também envolve uma série de fatores. Não é à toa que ela estabelece essa idade. Então, menor de 14 anos. Mas mesmo assim, a pessoa menor de 14 anos perfeitamente pode namorar. A dificuldade é manter relação sexual com alguém menor de 14 anos de idade e essa relação ser compreendida como uma relação verdadeiramente falando. Pergunta aqui do Guilherme Silveira de Parnamirim sobre crianças nos semáforos da Grande Natal. Como retirar essas crianças, já que muitas vezes estão, inclusive, acompanhadas pelos pais? A pergunta pelo Guilherme Silveira de Parnamirim. Existem equipes de abordagem aqui em Natal, né, para fazer esse trabalho de organização, digamos assim, porque não é uma situação fácil, não é só tirar dos sinais, é apresentar estratégias para essas famílias diferenciadas dessa que ela está buscando agora. Mas, Robson, nesse particular tem uma questão muito importante, essas pessoas só estão nos sinais porque alguém está alimentando essa situação, alguém está fazendo a doação. A gente sempre coloca que não é ser contra dar esmola, não é ser contra fazer caridade, mas fazer caridade nos sinais não é o lugar mais adequado, porque além de tudo essas pessoas estão sujeitas a atropelamento, a vários outros problemas. Usar drogas com o dinheiro que recebe, né? E há um detalhe muito interessante, né, que as igrejas orientam, né, que até mesmo a caridade tem que ser feita com responsabilidade. Eu me recordo de algumas entrevistas que já fiz aqui, foi muito colocado isso. Até a caridade tem que ser feita com responsabilidade. Já imaginou se todo dia você dá R$1, R$2, R$3? Aí muitas vezes no final do mês dá em torno de R$50, por exemplo, né? Em torno de R$1 a R$2 por mês, uma média de R$50, de R$60 por mês. Você ajuda muito bem uma casa de apoio à criança com câncer, tanta instituição que você sabe, quando coloca aquele dinheiro ali, você sabe para que é exatamente que ele está sendo utilizado. E muitas vezes a pessoa que faz a doação fica, digamos assim, devidamente, né, com a ideia de dever cumprido, mas está alimentando uma cadeia que não... E hoje nós temos uma série de políticas públicas, diferente do que era há um tempo atrás, que já dão suporte a essas famílias. Veja, mas você está alimentando muitas vezes um próprio vício daquela pessoa estar exposta à situação de vulnerabilidade, exposta à situação das mais variadas, inclusive com drogas, com prostituição e etc. Temos mais perguntas do telespectador na telinha. Vamos à próxima pergunta aqui para o doutor Manuel Onofre, Verônica Silva de Lagoa Nova, em Natal. Infelizmente, tem um filho de 13 anos que se droga e anda com péssimas companhias. Já fiz de tudo para tirá-lo desta situação, inclusive tentar interná-lo. Venho batendo muito nele, pois seu comportamento é terrível. Posso ser denunciado por isso? Pode, essa não é a melhor terapia. Eu compreendo qual é a angústia, a situação que essa mãe está fazendo, mas essa não é uma terapia que comprovadamente vai trazer resultados para o seu filho, né? A mãe que está fazendo isso, mas é compreensível. E ela pode vir a ser responsabilizada por maus tratos e por tantas outras situações. O que é importante, existe um serviço que chama-se Centro de Atenção Psicossocial, direcionada para criança e adolescente. Fica, Robson, na Morgovia, no final da Capitão Morgovia, depois da rodoviária, do lado esquerdo, onde antigamente funcionava um hospital e hoje é um centro de atenção psicossocial. A partir dessa abordagem nesse centro de atenção, é que a equipe, obviamente, montará uma estratégia. A estratégia, dentre outras, pode ser de internação, mas necessariamente não é a primeira alternativa. Esta equipe que está lá, que tem médico e tal, faz uma avaliação e indica uma alternativa para aquela criança e para aquele adolescente. O difícil disso tudo é convencer, é mostrar, e aí esse profissional, mesmo o pai, pode ir ao CAPS e
lá na Morgoveia, no final da Morgoveia, e buscar mais elementos de como convencer o filho, de como, né, para poder, de fato, encontrar uma alternativa, que ela não vai ser fácil, a gente já sabe, mas ela precisa ser encaminhada de maneira técnica, com apoio médico, psicológico e de assistente social. Doutor Manuel Onofre, vamos falar um pouquinho sobre a Fundac. Como é que está a situação da Fundac hoje, a Fundação Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, que durante muito tempo e vários governos anteriores, ela foi literalmente, perdão da palavra, estuprada, se vindo somente de cabide político e nada, nota zero em relação a políticas sociais, né? A gente fala, tem gente que defende, eu não defendo, eu sou contrário à redução da maioridade penal e se diz que não há punição. Há punição sim pela lei prevista, diferente da punição para os adultos. Mas na verdade o Estado até então brasileiro e os governos estaduais não têm assegurado, digamos assim, a estrutura para que essa punição aconteça. Eu sei que foi feito um trabalho por Carlina Leite, que na ocasião foi feita a intervenção na Fundac, e ela hoje, por um acaso, é a secretária de Segurança do Estado. Do que é que resultou esse trabalho? Como é que está a Fundac hoje? Recuperou, voltou a ter a sua função estabelecida? Tiveram vários avanços com essa intervenção judicial. A doutora Carlina fez um papel bastante consistente para trazer de volta isso que você chama de socioeducação. O doutor Ricardo assumiu agora, há uma atuação muito grande do doutor Marcos, doutora Sandra, doutor Homero Lechner, que tem se esforçado muito juntamente com o doutor Zé Dantas, doutor Sérgio, quer dizer, há uma preocupação imensa de todos nós, que somos do sistema de justiça, para que a Fundação cumpra o seu papel. Qual é o papel da Fundação? Socioeducar, trazer de volta a criança e adolescente para o convívio da sociedade. Não interessa para nós ter um depósito de gente que eu estou pagando, você está pagando, a sociedade está pagando pelaquela estrutura. E qual é a resposta que aquela estrutura está dando? Ou seja, a gente conseguiu ou não conseguiu reintegrar aquelas pessoas? Como você falou, a punição para o adolescente que comete crime, que comete infracional, existe. Ele fica preso. A terminologia pode ser até outra. O nome é diferente. É internação de liberdade. Isso, é internação. Mas ele fica preso. Muita gente acha que isso não existe. Não, inclusive eu vou sair daqui e vou ouvir adolescente que cometeu ato infracional. A primeira coisa que eu chego é: doutor, eu vou ficar preso? Não, você já está preso e vai continuar preso. O que a gente tinha até pouco tempo era a ausência de vaga no sistema. E hoje existe? Hoje existe vaga. O SEDUC Pitimbu foi reaberto. A gente na quinta-feira vai fazer uma visita para saber como é que está funcionando o SEDUC Pitimbu, inclusive para eventualmente buscar e lutar pela liberação de mais vagas, mas o objetivo primordial, que é a nossa luta, é acontecer essa socioeducação, é que haja resultado na internação, por exemplo, do adolescente, e a gente diga, poxa, esse menino cometeu um erro, ele vai pagar por esse erro e, além dele pagar pelo erro, ele vai voltar ao convívio social. Vai ter a oportunidade de poder se redimir do que fez, né? É a aplicação correta do dinheiro que nós, que somos cidadãos, pagamos pelos impostos. Exatamente. Né? Muito obrigado, doutor Manuel Onofre, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e um grande abraço. Ficamos por aqui, mas continue ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão.